Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Deus sempre vai despertar seus servos para dar início a uma grande obra no reino de Deus, e que darão toda a glória e honra ao Senhor Deus, e que temem a Deus e sempre estão em busca de obedecê-lo e servi-lo em sua obra. Esdras, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para edificar a casa do Senhor em Jerusalém, cumprindo-se assim o que Isaías profetizara ao seu respeito cerca de 160 anos antes do nascimento de Ciro. Diz assim em Isaías 44, 28: Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Tudo o que Deus sonhou com sua vida antes da fundação do mundo vai se cumprir para a glória de Deus. Deus te chama pelo nome, assim como chamou ao rei Ciro. Obedeça à voz de Jesus Cristo e caminhe em direção à vontade de Deus para a sua vida. Quando obedecemos ao chamado de Deus, Deus nos toma pelas mãos, nos unge, nos capacitando a fazer a vontade dele em nossa vida. Ele abre as portas e as portas não se fecharão. O Senhor vai na frente cuidando de tudo e endireitando os caminhos tortos, e te cerca e te livra de todo mal. Em Isaías 45, versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quando obedecemos ao chamado de Deus, não tem como você ficar parado, pois Deus sempre vai te chamar e despertar o nosso coração a fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Deus te chama a se levantar e despertar para buscar comunhão com ele, buscando o conhecimento da palavra de Deus, buscando a presença de Deus em oração, buscando a presença de Deus em adoração, em jejuns, para que você seja útil no reino de Deus, sendo instrumento de edificação de vidas e de casas na rocha, que é Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 41, versículo 6, diz assim: Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. É juntos todo o povo de Deus, todos os servos que serão instrumentos de Deus para a edificação do altar
da comunhão diária com Cristo. É juntos que vamos fazer a obra do Senhor. A restauração é uma necessidade urgente. É tempo de restaurar o altar da nossa comunhão com Deus, pois a comunhão com Cristo nos traz vida, restauração, cura, proteção e força para continuarmos a nossa caminhada com Cristo até o fim. Quando o povo de Israel voltava do cativeiro para edificar a casa do Senhor em Jerusalém, a primeira coisa, a prioridade máxima dos sacerdotes de Israel foi edificar o altar do Senhor, restaurando assim a comunhão e a adoração diária com Deus. O altar é o centro do culto a Deus, onde eram oferecidos os holocaustos para a expiação pelo pecado, para que se alcançasse perdão de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus precisa ser o centro da sua vida, pois ele foi o sacrifício perfeito, o sacrifício eficaz, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. É Deus quem te purifica, quem purifica a nossa consciência das obras mortas da carne, para servirmos ao Senhor com alegria, amor, zelo, fé e orientação de Deus. Em Hebreus 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Que a nossa prioridade seja restaurar o altar da comunhão com Jesus Cristo. Que a sua maior necessidade seja colocar Jesus Cristo como centro de sua vida. Em João 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora é a hora de buscar relacionar-se com Jesus Cristo, buscando ouvir a voz do Filho de Deus, na verdade da palavra de Deus, da Bíblia, pois ouvir a voz de Jesus Cristo através da Bíblia tira toda a morte espiritual, te liberta de todo pecado, tira toda a cegueira espiritual e você passa a viver uma nova fase, que é viver uma vida com propósito e para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com a luta, com a adversidade, com a falta de resposta. Busque a Deus e restaure o altar da comunhão com Jesus Cristo. Tenha sede de Deus, tenha sede da água viva, da palavra de Deus, da Bíblia, e Deus vai te responder. Você tem um amigo que se importa com você, que se chama Jesus Cristo, e não importa a situação difícil que você tem passado, Jesus Cristo tem a solução e vai te responder e trazer vitória para a sua vida. Tudo o que você precisa está em Deus. Sua felicidade, seus sonhos realizados, sua segurança,
sua saúde, a solução dos problemas, seu crescimento espiritual. Restaure o altar da comunhão com Deus. Restaurar o altar da comunhão é passar tempo aos pés de Jesus Cristo, sendo transformado, restaurado, avivado, curado, santificado para ser um agente de transformação, que tem sempre uma palavra de vida, de fé, de força, de ânimo para a glória de Deus. Estar aos pés de Jesus Cristo é a melhor parte do seu dia. Em Lucas, capítulo 10, versículo 39, diz assim: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Deus quer te despertar, te dar vigor, força, te tirar da depressão e te trazer a verdadeira alegria de ouvir as palavras do Mestre, de Jesus Cristo. Maria estava aos pés do Mestre, sendo avivada, restaurada, animada, fortalecida para ajudar a servir no reino de Deus. Maria estava no primeiro amor, valorizando a presença do Mestre e demonstrando carinho com sua atenção. Quando amamos alguém, valorizamos sua presença, buscamos estar em comunhão. Voltar ao primeiro amor é valorizar a presença de Jesus Cristo, buscando comunhão diária, buscando sempre estar na presença de Jesus Cristo, estudando a palavra, orando, adorando, indo ao templo do Senhor, valorizando a nossa comunhão com Ele. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nenhuma provação, até mesmo as mais duras provações, podem fazer você deixar de buscar a presença de Deus. Que nada faça você deixar de cultuar a Deus, pois somente na presença de Deus é que temos forças para vencer, avançar e não desistir, e continuarmos alegres para avançarmos nos projetos do Senhor até o fim. Os apóstolos passaram por duras provações, foram afrontados, açoitados, mas não cessaram de buscar a Deus e nem de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Em Atos 5, versículo 41 e 42 diz assim: Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado em sua vida. Esteja disposto a seguir até o fim para ver os planos e sonhos de Deus se cumprirem em sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Persevere e você verá os resultados da sua perseverança em Deus e de continuar ensinando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer despertar em seu coração o desejo de ajudar o próximo e de ajudar a edificar e construir muitos templos do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo,
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Empenhe-se, encha-se da palavra de Deus, busque comunhão diária com Cristo, pois restaurar todos os dias o altar da comunhão com Jesus Cristo é a sua força para continuar sem desistir até o fim. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a obedecermos a sua voz, que nos chama, Senhor, todos os dias à comunhão diária, que nos orienta, que nos ajuda a continuarmos e nunca desistirmos da caminhada. Restaura, Senhor, o nosso altar, o altar do nosso coração, que o nosso coração queime e continue queimando até o fim pelos propósitos e projetos do Senhor para a nossa vida, que estejamos todos os dias aos teus pés, buscando sua presença, ouvindo sua voz, sendo avivados, animados, fortalecidos para continuar a caminhada contigo, Senhor. Não nos conformamos com este mundo. Dias melhores virão e testemunharemos grandes milagres, grandes vitórias para a glória do teu nome, Senhor. Estamos dispostos a seguir até o fim, sendo bênção, e veremos cumpridas e realizadas todas as promessas de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa cidade, em nossa nação, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.